E nesse terceiro vídeo, né, iremos abordar uma discussão que envolve muito a discussão sobre a homeostase, a noodinâmica, e para dar início a essa compreensão do que é falado nesse capítulo, eu gostaria de ler aqui uma parte do que ele traz para iniciar e depois repassar para a Thaline também o que ela tem a trazer sobre essa parte que podemos estar refletindo nesse vídeo. E Frankl fala o seguinte, na página 200 do livro A Vontade de Sentido. Por mais que apreciemos os fundamentos científicos da logoterapia, devemos ter consciência do preço a pagar por isso. Eu suspeito de que a logoterapia vem se tornando científica demais para poder se tornar popular, no verdadeiro sentido da palavra. Ironicamente, a logoterapia é revolucionária demais para ser plenamente aceita nos círculos científicos. O conceito de uma vontade de sentido, como motivação básica do ser humano, é um tapa na cara de todas as teorias motivacionais contemporâneas que ainda se baseiam no princípio da homeostase, considerando o homem como um ser que está aí apenas para satisfazer impulsos e instintos, para gratificar necessidades. Ok? Então, vou parar por aqui. Ele segue ainda falando algumas coisas, mas queria deixar aqui a Thaline com a fala para trazer um pouco do que, como chega a ela, né? Essas contribuições que Frankl traz neste capítulo. A gente vai trazer uma discussão interessante de como o Frankl olha para a motivação humana. Então, assim, né? Diante daquelas perguntas básicas, né? O que faz a gente querer levantar, iniciar um novo dia, levantar da cama, o que nos motiva a ir além, o que nos mobiliza a fazer o que fazemos, né? Essa é uma pergunta ampla que muitos teóricos foram buscando responder, né? Então, você vai ter, ao longo da história da psicologia, e não só, mas de outros saberes também, várias buscas de resposta para essa pergunta. O que motiva o ser humano? E no contexto em que Frankl está, e aí aqui lembremos, né, é um texto do início dos anos 80, num contexto americano. Né? O Frankl se deparava com várias teorias ligadas à motivação que enxergavam o ser humano como um organismo que deveria entrar em pleno funcionamento. Então, quanto melhor esse organismo funcionasse, quanto mais equilibrado esse organismo tivesse, melhor, né? Então, de alguma forma, as teorias motivacionais, elas tinham a ver com essa busca de um organismo equilibrado, de uma pessoa que busca a paz interior, de uma pessoa pacificada. E essas teorias virgentes, né, elas vão por um caminho muito diferente daquele que o Viktor Frankl foi construindo na logoterapia. E aí aqui é importante dizer e lembrar, né, o quanto o Frankl desenvolve isso ao longo de praticamente toda a sua vida dentro do século XX. Então, essas considerações que ele está trazendo aqui de forma madura, no texto aqui dos anos 80, né, ele foi consolidando, desenvolvendo desde os anos 20, dos anos 30. Então, não é que ele vai fazer uma oposição meramente pela oposição, ou só porque ele não estava de acordo, mas ele tem todo um caminho trilhado e solidificado de uma teoria da motivação que diverge desta que ele encontrou e que ele via cada vez mais popular, mais veiculada, mais virando senso comum entre as pessoas da psicologia da época, né? E não só da época, né? Já vou trazer um pouquinho do quanto isso chega e como chega a nós, né? De forma que a visão do Frankl é uma visão bastante diferente dessa que, vamos dizer assim, se consolidou mais. Porque ele vê esse ser humano como um ser aberto às considerações e o diálogo com o mundo. E uma coisa que implica, né, é uma palavra que a gente usa muito, né, quando trabalha com a logoterapia, que é a palavra tensão. Então, ao dialogar com esse mundo, ao ser questionado a partir do mundo sobre várias coisas, uma tensão se instala existencialmente
entre este ser humano e uma missão, entre este ser humano e esse mundo, nas relações humanas, de forma que, para Frankl, nem de longe o objetivo é simplesmente pacificar, ou simplesmente buscar o equilíbrio. Para Frankl, essa tensão existencial, ela, inclusive, ela, vamos dizer assim, faz parte da experiência existencial de alguém, e aqui lembrando a existência como essa saída de si. Então, essas tensões que a vida coloca, que o nosso diálogo com a vida coloca, nos desinstala. Se não houvesse ela, nós seríamos sempre os mesmos, repetindo sempre as mesmas coisas, sempre os mesmos padrões. Então, estaríamos sempre diante de uma situação agindo de uma determinada forma, e diante de uma situação B, de uma forma que eu já repeti tantas vezes. E esse diálogo existencial com a vida, essa tensão que se coloca, que eu vou tentando responder, e que para responder eu vou precisando me desinstalar, né? É exatamente ela que traz a novidade, o inédito, o episódico na nossa existência, e que, por conseguinte, nos enriquece, né? O que faz com que a gente não tenha apenas uma resposta, apenas um padrão, apenas um jeito funcional ou disfuncional de lidar com a situação, né? Então, a base da discussão me parece um pouco essa, né? Então, você vai ter, por um lado, essas teorias que o Frankl vai dizer que estão baseadas na homeostase, né, nessa busca pelo equilíbrio, nessa busca por estar pacificadas as necessidades desse organismo, versus em oposição, em diferença com a contribuição que o Frankl nos traz, da noodinâmica, que tem a ver com essa nossa abertura para o mundo e para essa abertura e disponibilidade que faz com que a gente, buscando responder às questões da vida, as questões tensas da vida, a gente seja capaz de se mover existencialmente. E ao nos mover, sermos novos, sermos diferentes, sermos inéditos para nós mesmos, né? E aí é interessante porque eu contextualizei aqui dentro da fala do Frankl, mas essas duas vertentes, a do Frankl e esta da homeostase, elas se desdobraram até os nossos dias atuais, né? Então, não é raro que a gente veja esse discurso de felicidade, ligada a estar equilibrado, a estar centrado, a ser uma pessoa que busca a paz interior, né? E a gente, nesse vertente que se desdobra de Frankl da logoterapia, questiona um pouco isso. Até que ponto você vai enriquecer sua vida simplesmente tentando pacificar tudo, simplesmente buscando o equilíbrio de toda forma, e toda vida que desequilibra, aí o objetivo é equilibrar, né? É apenas isso, e questionar no sentido frankliano de pensar que, muitas vezes, e essa é a noção de Frankl, que é embasada no conceito fundamental da logoterapia da vontade de sentido, de que o objetivo da nossa vida está ligado a uma missão existencial, uma missão que nos convoca, que nos convida a essa desinstalação e que nos ultrapassa, né? Então, se por um lado a visão homeostática vai trazer como objetivo essa paz interior, esse equilíbrio, portanto, né, um objetivo, vamos dizer assim, focado na pessoa, Viktor Frankl vai por uma outra vertente, uma vertente que diverge e que vai colocar o objetivo, né, não na pessoa, mas na missão que ela pode desdobrar e o quanto essa missão pode ser enriquecedora, de forma geral, né, para os outros, para a sociedade, para a cultura, enfim, para algo, e, ao fazer isso, para a própria pessoa, que se enriquece, que se, vamos dizer assim, se transforma. Então, seriam esses comentários por enquanto, Matheus, mas gostaria também de te ouvir, né, sobre essa questão da teoria da motivação, sobre esse nosso olhar a partir da vontade de sentido. Na verdade, a tensão existencial é algo que nos liga ao mundo, né? Então, acho que essa é uma primeira reflexão que eu queria trazer, porque, na visão da logoterapia, essa tensão, ela não é algo negociável, ela, na verdade, é algo inegociável e que todos nós lidamos.
Às vezes nós queremos nos voltar as costas para ela, fugir dela a todo custo, e vemos isso, por exemplo, aos montes, no tempo atual, quando vemos que as pessoas não estão interessadas em entender os motivos pelos quais se sentem angustiados, ansiosos, mas só querem eliminar a ansiedade, a angústia e não sentir nenhum tipo de desconforto, mas não entendem que aquilo tem uma razão de ser diante da sua própria vida, das suas questões, da sua história de vida, e que nesse olhar específico, cada angústia é a sua própria angústia, né? Ela diz algo sobre você, sobre a sua vida, sobre as coisas que estão acontecendo nela, sobre como estamos respondendo a essas questões e situações que nos atravessam, né? E a logoterapia nos convoca a olhar para isso, entendendo que essa tensão, ela tem algo também a nos oferecer. Ela não é simplesmente um desconforto pelo desconforto, um sofrimento pelo sofrimento, mas ela comunica algo que tem importância à nossa vida, algo que a vida espera de nós, né? Como o próprio Frankl coloca. Então, se a gente entra numa lógica que muitas teorias e abordagens vão por essa linha de homeostase a todo custo, de equilíbrio a todo custo, de não sentir desconforto, angústia, de não olhar para isso, de o foco ser você estar bem a todo custo. Mas o que nos importa, claro, não é. Acho que o motivo aqui da logoterapia não é que a gente não esteja bem, é de entender que para estarmos bem, precisamos de um motivo que justifique isso, né? E não só de meios que vão forçar artificialmente que isso se estabeleça, seja até biologicamente, né? Como é o caso de o uso desenfreado e de medicações que vão minimizar os desconfortos existenciais que eu sinto. Então, essa reflexão é muito importante para os tempos atuais, porque o que eu venho percebendo é que o ser humano ele vem se afastando e perdendo, entre aspas, a capacidade de se conectar com as pessoas, com as situações, com as suas possibilidades, né? E quando a gente foca e tem como principal motivação o se sentir bem, a gente se fecha em nós mesmos. O que importa não é mais a minha missão no mundo, não é mais a resposta que eu tenho que dar a um outro, a minha mudança de como estou olhando para uma determinada situação, de como estou agindo diante dela. O que importa é somente eu não estar me sentindo angustiado, ou desconfortável, ou incomodado com uma determinada situação. Então, acho muito interessante quando traz essa preocupação na citação que foi lida, né? Eu estou preocupado da logoterapia estar se tornando científica demais, né? Para se popularizar. Por quê? A logoterapia não é científica? Na verdade, ela é. Ela é científica. Contudo, o que é que estamos dizendo que é ciência? Aí entra uma outra discussão, né? Porque há uma visão de que ciência é somente isto, quando, na verdade, ciência pode significar mais que isso. Pode significar algo mais amplo, um olhar mais amplo para esses processos. E quando eu limito, e eu tento fazer a logoterapia se reduzir a um olhar cientificista, né, de um reducionismo a nível científico, a nível biológico, a nível psicológico, isso preocupa, Frank, e nos preocupa também enquanto logoterapeutas. Porque o que motiva a logoterapia e suas contribuições é a humanização, o resgate de uma espiritualidade que tem a ver com uma humanidade, com a expressão do noético, do humano. E como eu posso priorizar isso se eu esqueço essa relação desse humano com o mundo? Se eu rompo com isso para olhar somente para um organismo fechado que existe também na dinâmica do ser humano, né? Então, trazer essas contribuições, esse tapa na cara que ele coloca das teorias motivacionais tem a ver com isso, com um alerta que a logoterapia faz de dizer que isso é importante. Sim, o ser humano se sentir bem, o ser humano não estar angustiado, isso é importante? Sim, isso é importante. Mas
isso não é necessariamente o mais importante ou a única coisa que importa dentro dessa dinâmica existencial. E que muitas vezes existem outros caminhos que, inclusive, são melhores para que isso possa ser trabalhado. Essa angústia, essa ansiedade, né? E que tem a ver com um caminho único, singular, que é o seu caminho, das suas possibilidades, dos seus valores, das questões que lhe atravessam em particular. Então, o logoterapeuta que vai acompanhar esses processos, essas angústias também, ele não vai ter como foco principal o reduzir tensões. Ele vai ter um cuidado com essas tensões, mas ele vai ter muito mais uma priorização de uma compreensão existencial, do que essa tensão comunica, do que a que ela se relaciona, a que ela se dirige, ok? E contribuir para que esse paciente, consultante, enfim, ele possa ir se abrindo a essas possibilidades e se conscientizando do que lhe cabe diante dessa situação. Para que ele mesmo tenha condições de decidir por sim ou por não. Por permanecer sendo o que se está sendo, ou por ir em busca de uma atitude nova, né? De uma novidade, de um movimento que o leva para um dever ser, né? Para um ser de uma outra forma e não da mesma forma a todo momento, ok? Agradeço vocês por terem assistido o vídeo até aqui, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aí os seus comentários. Também peço que vocês possam deixar o seu joinha se vocês estão gostando dessa sequência de vídeos e que vocês enviem, né, esses vídeos, compartilhem com os amigos e se inscrevam no nosso canal. Tudo bem? Nos vemos no próximo vídeo para continuar essa sequência sobre o capítulo da desglorificação da logoterapia. Um forte abraço e até a próxima.